Oi, meus amores, eu tô aqui pra mais um vídeo do canal. E eu coloquei lá no Instagram que eu ia fazer um vídeo contando minha história com o meu marido pra vocês, do começo ao dia de agora. E vocês votaram muito que sim. Na verdade, praticamente todo mundo votou sim. Então, eu resolvi gravar hoje mesmo. Porque eu tô sem nada pra fazer, né? Então, eu resolvi gravar também. Sim. Gente, vamos começar do começo. Eu conheci meu namorado, eu namorava com um amigo dele. Aí, esse amigo dele, eu vivia na casa desse amigo dele, desse meu ex, né? E ele chegou lá chamando esse meu ex pra sair, eu tava lá, né? Aí nesse dia eu olhei pra ele, né? Tava na minha cabeça, eu achei ele bonitinho, só que eu tava namorando, então nem liguei, né? Ok, nem falei com ele, na verdade. Eu só falei porque ele chamou o meu ex-namorado pra ir lá ai, pra uma praça que todo mundo ficava bebendo lá. E no começo eu também queria ir, sabe? Porque eu tava sem fazer nada, eu tava entediada e tal. Aí ele, tu fala, eu disse, bora, não tá fazendo nada, né? Beleza. Aí marcou isso, era o quê? Umas 4 horas. E esse menino e eu, o Elito, disse que ia lá buscar a gente umas 6h30, 7 horas. Só como tá meu cabelo boa pitinha ele agora. Então, o que foi que aconteceu? Eu me arrumei toda tapa, pum, né? Pra ir pra praça. Me arrumei. Quando chegou perto da hora de ir, eu me sentei no sofá porque eu tenho um negócio de pressentimento muito forte, intuição muito forte. Eu sinto quando alguma coisa de ruim vai acontecer. Eu não sinto quando nada de bom vai acontecer, mas eu sinto se for acontecer alguma coisa ruim. E meus pressentimentos nunca falham. Então o que aconteceu? Eu me sentei e disse, olhei pra cara desse meu ex, disse o nome dele, disse, tal, fulano, eu não quero ir mais. Aí ele falou, oxe, por quê? E eu nunca tinha tido esse negócio de pressentimento com ele, não. Aí eu disse, porque eu tô sentindo um negócio ruim e eu não quero ir, né? E tal, pronto. Aí, só que acabou, ele, não, mas bora. Aí o Elton chegou lá também, ele, não sei o que, isso é plantinho, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu disse, então quer saber de um... Eu sou estressada, também revoltada, como eu já falei num vídeo aí pra vocês. Eu falei, quer saber? Então vamos, depois não diga que eu não avisei. Nós foi. Nós foi, quando foi umas meia-noite, o carro da polícia baixou lá nessa praça. E como era quarentena, tava ninguém de máscara, tava todo mundo bebendo. Todo mundo era de menor, eu também ainda era de menor, porque quando eu conheci ele eu tinha 16 anos. Todo mundo de menor. E acabou que os policiais levou esse meu ex e o Elito pra delegacia. Eu não fui pra delegacia, quer dizer, eu não fui na viatura, porque assim que saíram eu fui atrás, né? Que meu ex-namorado tava lá, então eu fui lá, né? Só que a gente nem é namorado, era ficante, aliás. Então a gente foi. Chegou lá, tal, foi um cabaré, saíram, tudo. Pronto. Depois desse dia eu não vi mal ele. Eu via ele de vez em quando assim, conversava com esse canto e tal. Pronto, ok. Aconteceu que eu comecei a namorar com esse meu excitante. E eu não tinha visto mal o Elton era casado. E eu não conhecia a mulher dele, de Wellington, não. Na verdade, eu nunca fui te falar, eu nunca falei com ela, assim, de amizade, essas coisas, não. Eu só vi umas fotos e tal, pronto. O que é que aconteceu? Esse meu ex, a gente terminou, só que a gente terminou por um motivo que eu não gostei, que ele me magoou. Então a gente terminou e eu fiquei magoada. E eu sou muito vingativa, não é à toa que o meu signo é leão. E o que aconteceu? Eu resolvi me vingar desse meu signo. E eu resolvi ficar com o inimigo. Assim, inimigo, que ninguém tem inimigo, né? Dele. Aí eu saí com uma amiga minha e marquei pra ficar com esse menino, que é inimigo dele, né, tal. Nós fomos pra um barzinho e tal. Aí tava o ficante dela, dessa minha amiga, e esse inimigo dele. Só que o que eu não sabia era que o Elliot ia estar lá, nesse bar, onde a gente tava. Tava tendo até uma seresta nesse bar, se eu não me engano, nesse dia. O Elton tava lá. E eu, por ver o Elton sozinho, eu comecei a conversar com o Elton, né? Porque o Elton era praticamente o melhor amigo desse meu ex-ficante. E eu achei, tipo, pra mim, eu deixei de ficar com esse inimigo desse meu ex-ficante e preferi ficar com o melhor amigo dele porque ia ser uma vingança mais, tá ligado? Ia se vingar mais do que ficar com o inimigo. Então eu resolvi, ok, eu vou dar em cima dele. Só que antes de eu dar em cima dele, como no tempo que eu tava com o meu ex-ficante, ele namorava, né?
a namorada morava na casa da mãe dele. Aí eu só conversei com ele, sabe? Pra puxar assunto e perguntei. Na hora do assunto, eu cheguei e perguntei. Cadê tua namorada, tal? Tá aqui sozinho com teus amigos, ela não liga não, tal. Aí ele foi e falou o quê? Minha namorada. Aí ele pegou e apontou pra nega e tava, minha namorada é aquela. Zoando, tá ligado? Aí eu fui e vi que ele não tava com ela. Então aí foi na hora que realmente eu resolvi dar em cima dele, né? Já que ele falou isso, ele tava solteiro, então eu vou dar em cima dele. Não tinha dado nenhum selinho nesse inimigo desse meu esse né? Nem falava com ele, eu falava direito. Só chamei ele por ir, mas até que eu chego lá eu tinha desistido também. E comecei a dançar com o Elton, né? Comecei a dançar brega com ele, depois comecei a dançar brega foi tal, e ele sentou na nossa mesa, começou a beber, ele, minha amiga, fica da minha amiga. E de lá nós foi pra casa dessa minha amiga. E lá a gente continuou bebendo, né? Tudo tal. Aí, quando minha amiga e o boy dela foi assar coisa pra gente usar como tira-gosto, né? Aí o Elton foi, chegou em mim e falou. Eu só tinha ficado com ele de beijo, sabe? A gente só tinha dado os beijos. Isso já era mais de 3 horas da manhã, tá, gente? Mais de 3 horas da manhã. Aí o Elton chegou e me disse assim, ó, eu preciso falar um negócio contigo. Aí eu fui e falei, o quê? Ele disse, tá, eu vi que você é uma menina massa, que você pensa no futuro, que a gente conversou e tal. E eu não quero lhe enganar. E eu falei, eu senti, me enganar na minha cabeça. Eu não falei pra ele, não, eu me enganar. Eu disse o que foi. Aí ele falou que não tava com a namorada dele, mas que a namorada dele tava morando na casa da mãe dele, que era dele, né? Aí eu disse, não, isso é impossível. Você não tá com ela e ela tá morando na casa da sua mãe. É impossível isso. Aí ele disse, não, mas não sei o quê. Aí eu fui, olhei pra cara dele e disse, então vamos fazer o seguinte. Eu não vou ficar mais com você a partir de agora, porque eu não gosto de ficar com ninguém comprometido. Você disse que não é comprometido, mas eu não acredito. E se você. Ai, não, foi, eu disse, eu não quero mais ficar com você. Aí ele foi e disse, não, mas eu quero ficar com você, eu gostei de você, blá, 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 blá. Aí eu falei, você quer ficar comigo? Ele disse, quero. Eu digo, então pronto, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar, vai pra sua casa. E você vai botar ela pra ir embora da sua casa e você volta pra ficar comigo. Aí realmente eu fico com você, porque eu vou ver que você realmente não tá com ela, que ela não vai estar dentro da sua casa. Ele disse, beleza. Pegou e foi-se embora. Quando foi no outro dia, eu disse a ele, a gente é pro mesmo bar. Se tal hora você não chegar no bar, você não estiver no bar, eu vou saber que você não fez isso. Se você tiver, aí você me fala se você fez ou não fez. Ele, beleza. O menino chegou primeiro que eu no bar. Quando eu cheguei lá, o menino já fazia tempo que tava lá, já tinha bebido altas doses. Pronto, ele disse que fez tudo e tal. Aí pronto, ele disse que pegou as coisas dela, levou pra casa da mãe dela e deixou ela lá. Eu, beleza. Aí nesse dia a gente ficou, ele dormiu lá na casa da minha amiga comigo. E desse dia eu fui pra casa da mãe dele e eu fiquei lá, né? Já que a gente não tinha nada sério, a gente só ficava. E aí eu trabalhava muito. E ele não trabalhava porque ele ainda era na fase daquela de molequice de vou só sair, vou curtir, já, bababá, o bebê. Ele era assim, eu desde pequena, desde os meus 12 anos, gosto de trabalhar. Então eu sempre fui muito independente. E ele não, ele era ainda filhinho da mamãe, essas coisas. Aí eu, ok, aí eu tinha, como eu nasci aqui onde eu moro, em Belo Jardim, e eu tinha que me resolver umas coisas aqui, e eu ficava na casa da minha irmã. E eu falei a ele que eu ia ter que vir, ia ter que passar uma semana aqui, ou 5 dias, uma semana aqui, pra poder resolver essas coisas que eu tenho que resolver, que era dos meus documento do meu filho. Aí ele disse, não, tudo bem, ok. Eu disse, mas quando eu voltar, a gente resolve o que realmente a gente quer da vida. Ok, só que por ele ver que eu assim, eu não sou daquele tipo de mulher que, tu vai enganar, porque pelo que eu sei, pelo que ele já me falou e pelo que muita gente também já me falou, pra ele não namorava com ninguém, nem com ninguém, ele nunca namorou pra ele. E ele diz até hoje pra mim que a primeira namorada dele, a primeira mulher, a mãe do filho dele, sou eu. Pra ele só ficava. Tipo, pra menina, ele tava namorando. Pra ele não tava namorando. Então, tipo, ele chegava, quando tivesse com ela, tô contigo. Quando ele virava as costas que ele não tava mais, ele tava com todo mundo. Então ele era assim, entendeu? Aí por ele ver que eu não era desse tipo de menina que ia aturar isso,
que não queria, que eu queria realmente algo sério. Ele pegou, e quando eu cheguei em Belo Jardim, ele mandou uma mensagem pra mim pelo Facebook, porque ele não tinha WhatsApp, e nem eu tinha. Mandou uma mensagem pra mim dizendo que tinha votado com essa ex dele. E aí eu disse a ele que eu não tinha raiva dele, porque ele ficou com medo de ficar com raiva. Eu disse a ele que eu não tinha raiva dele, que eu não, o mal que eu queria pra ele é que ele fosse feliz. E se ele escolheu isso pra vida dele, que ele fosse muito feliz. Pronto, depois desse dia eu não falei mais com ele. Ela pediu pra ele me bloquear nas redes sociais, ele foi e me bloqueou, mas eu também não ligava. Até porque eu tinha começado a ficar com ele só pra me ligar desse meu ex e acabou sendo alguma coisa mais séria. Mas como tava muito recente, eu também não liguei não. Então eu peguei, continuei aqui. Depois eu voltei pra lá porque eu morava lá, trabalhava lá. Voltei. E pronto, continuei trabalhando, continuei curtindo minha vida, continuei bebendo, indo pra praça, beber com as minhas amigas, com meus amigos. Na minha vibe de trabalhava o dia, de noite eu ia sair, mais menina, ou se não, ia ficar um pouco com meu filho, tudo e tal. Pronto, passou. Passou muito tempo, eu comecei a namorar com um menino de Recife, que também passei um mês só. Aí meu pai faleceu, né? Então eu vim pra cá, pra o velório dele, e desse dia eu não voltei mais a morar lá onde o Elton morava. Quando meu pai morreu, ela ainda tava com essa menina. Eu acho que tava, eu não lembro não. Eu não me lembro. Não, parece que tava não. Eu não me lembro, gente, eu não me lembro não. Eu sei que eu ainda era bloqueada na rede social dele. Eu me lembro que minha amiga que morava aqui mais eu, conversava com ele. Não, ela não tava, ele não tava com ela mais não, porque minha amiga quando veio morar mais eu, conversava com ela, tu sabe? Só que já fazia muito tempo que eu tinha me envolvido com ela, então eu também nem ligava. Então, aí nisso, ela conversou e eu ia para Arco Verde, onde ele morava. E ela queria ir mais eu pra poder ficar com ele, né? Só que, como eu disse, eu sou uma pessoa vingativa. Eu também tava na minha mente que um dia eu ia me vingar de Wellington por ele ter feito isso comigo. Porque eu não gostava, assim, não gostava, era apaixonada por ele. Mas tinha sido uma safadeza que ele fez comigo e eu não gostei, entendeu? Então eu fiz o quê? Ele nunca tinha ficado com essa minha amiga, eles só conversavam. Eu fiz ela ficar em Belo Jardim e fiz eu ir sozinha pra Arco Verde. E quando eu cheguei lá, ele tinha me desbloqueado a rede social dele. Eu não mandei mensagem pra ele. Quando ele soube que essa minha amiga não foi para Arco Verde, que eu tava em Arco Verde, ele mandou solicitação pra mim. Eu peguei e aceitei, né? Ok. Ele foi, começou a puxar papo comigo como se não quisesse nada. Eu, ok, tudo bem, tá. Falando com ele, aí ele foi e disse que ia sair pra tomar uma cerveja. Aí eu fui de uma de doida, já com essa intenção de me vingar dele. De uma de doida e disse, eita, eu queria ir, mas eu tô sem dinheiro e tal. Aí ele, oxe, vamos, mas eu. Aí eu, vamos, né? Eu chamei minha ex-cunhada pra ir com a gente. A gente foi, bebeu, tal. Aí daí a gente deixou minha ex-cunhada na casa dela e eu fui pra casa dele. Só que quem tava lá na casa dele, a ex dele, que realmente nesse tempo não tava mais com ele. E ela só morava lá, ela ainda mora lá, mas não tava com ele. Eu sei que a gente, eu fiquei lá, a gente dormiu lá, tal. No outro dia eu fui embora. E daí a gente ficou conversando. Só que eu já tava amanhã e tava conversando com ele, montava no e tudo, de mim vingar dele. O que foi que eu fiz? Eu trouxe ele pra cá e fiquei com o menino. Ele tava aqui na minha casa. E eu fiz um menino vir pra minha casa e fiquei com o menino lá fora. Não fiquei assim, não fiquei de beijo com o menino lá fora. E no outro dia o Elton foi embora. Tinha me vingado de Elton. Esqueci o Elton, esqueci tudo. Só que aconteceu, eu acabei namorando, né, de novo. Eu tava namorando, porque a gente achou que tava grávida, tudo e tal. Aí eu comecei a namorar, só que aí eu descobri, eu fiz uma ultrassom e tal, não tava grávida, aí a gente terminou. E o Elton tava namorando com a menina. E aí eu mandei uma mensagem pra ele, porque eu vi que ele tava namorando, e fui só dar os parabéns pra ele pelo Instagram. Eu só fui dar os parabéns pelo relacionamento dele, porque eu vi que tava indo bem, né? E vi que eu achei, né, que tava indo bem, assim, que ele tava feliz por estar com ela, que ele gostava realmente dela. Só que aí quando eu mandei os parabéns, o que foi que ele fez? Ele disse, obrigada. Mas não era o relacionamento que eu queria estar. Só que eu também não entendi, porque ele disse isso. Eu não, no momento, eu não tinha entendido. Então, ok, pra mim, tava de boa. Eu disse, tá certo. Pensei normal. No outro dia, o que foi que ele fez? Ele chegou nessa menina que ele tava namorando
e disse a ela que infelizmente não podia continuar com ela. Aí ela perguntou por quê. Ele disse porque gostava de outra pessoa, que essa outra pessoa era eu, e eu não sabia, não fazia a mínima ideia que ele tinha feito isso. Quando ele chegou, ele ligou pra mim, ele tava até fazendo um cuscuz lá com um amigo dele, que ficou mais duro do que nada no mundo, que nem um garfo queria entrar no cuscuz. Ok, ligou pra mim, a gente ficou conversando, né? A gente ficou conversando, aí eu fui pra Arco Verde, aí eu disse que tava em Arco Verde, a gente foi, saiu, aí a gente foi, ficou. Aí daí eu fiquei vindo pra cá, e eu ia pra lá, ficava com ele, aí depois vinha, voltava, depois eu ia de novo. E assim, né, começou a ficar sério. Aí depois que a gente começou a ficar sério, a gente começou a namorar, né? Aí ele veio no meu aniversário pra cá. Não, antes do meu aniversário eu fui pra lá. Aí no meu aniversário ele veio pra cá, depois ele voltou. E depois desse dia do meu aniversário, eu ainda fui pra lá uma vez, se eu não me engano. Foi, eu fui pra lá uma vez. E depois ele veio pra morar comigo, né? De vez. E aí ele veio, a gente tá morando junto. Aí aconteceu que ele veio morar comigo em setembro. Foi, ele veio morar comigo em setembro. Em outubro ele completou ano. E foi no mês que eu engravidei. No mês que eu descobri que eu tava grávida. Depois de alguns dias, acho que depois de uma semana que ele completou ano, eu descobri que eu tava grávida. E a gente tá junto até hoje, graças a Deus. Ele não é como o povo dizia que ele era, com as outras meninas que já se envolveu com ele. Como ele disse, não era nada dele. Pra ele, nunca foi nada dele. Ele, graças a Deus, ele é uma ótima pessoa comigo, ele é carinhoso. Diziam que ele não era carinhoso com as meninas, que ele nem gostava de sair com elas. Hoje em dia ele só sai se for comigo. Não é eu que impeço ele de sair, é ele que gosta de sair comigo. Se for pra ir pra beber algum barzinho, a gente vai pra um barzinho junto, volta junto. Se for pra sair pra uma lanchonete, a gente vai pra uma lanchonete junto, volta junto. Quando eu não tô afim de sair, a gente pede um lanche e fica em casa assistindo. Ele chega do trabalho, a gente pega, bota um filme, vai assistir, come alguma coisa. Ele gosta de me dar surpresas. Ele é tipo, ele do nada, ele chega com alguma coisa aqui pra me dar de presente, fazer alguma surpresa pra mim. Ele se preocupa também com a minha gestação, ele pergunta tudo, ele dorme. Vocês não têm noção como ele é comigo, porque pra dormir, ele só dorme se for literalmente agarrado comigo. Dorme mesmo que ronca agarrado comigo. Se eu levantar pra ir no banheiro, ele acorda e pergunta pra onde eu vou. E ele dorme, tipo, ele dormindo. Quando a gente dorme, a gente não tá, bota as coisas assim, mas a gente não bota as coisas. E se eu me mexer, ele fica assim, ó. Fica assim mesmo, eu tentando me mexer e não consigo. E nisso, foi isso. Aí agora, graças a Deus, a gente é bem, a gente vive bem, ele é muito carinhoso comigo. Ele faz questão de dizer todo dia que me ama, que sou a mulher da vida dele, que nunca vai me deixar. Certo, às vezes tem algumas coisas que eu fico estressada, ele não discute comigo, eu que discuto com ele. Mas depois a gente nunca dorme com raiva um do outro. Nunca fica com raiva um do outro. É nunca mesmo, sabe? Se ele tiver algum problema, ele chega em mim e fala já pra me ajudar ele. A gente não é daquele negócio, ah, tu é um homem, tu vai fazer isso, então tu vai bancar isso e isso. Não, a gente é daquele negócio. Se ele não tiver e eu tiver, eu vou lá e ajudo ele. Se eu não tiver, ele tiver, ele vem aqui e me ajuda. Divide tudo dentro de casa. A gente é assim, sabe? Graças a Deus, a gente tá indo muito, muito bem. Tem muita gente que tenho certeza deseja mal da gente, porque eu sei que tem inveja do nosso relacionamento. Mas como Deus já me falou, Deus já me mostrou, Deus é comigo, Deus é com nós, no nosso relacionamento. A gente é muito abençoado, graças a Deus, a gente vive muito bem, a gente é muito feliz, e a gente demonstra um pro outro que a gente se ama muito. Muitas pessoas veem a gente no meio da rua, um colega meu, amiga minha, e chega e fala que acha muito lindo nosso relacionamento, sabe? E graças a Deus tá sendo assim. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa na história. Se eu esqueci, eu não sei. E foi isso, gente. Um beijo, curta o vídeo. Tchau, tchau.